Obrigado a vocês também por nos acompanhar aqui na aula de hoje. As pessoas que estão aqui, queridas aí, já que nos acompanham no grupo, muito bem-vindos. Não vou ficar aqui citando o nome de todos vocês um por um, porque já estamos aqui no ar. Mas, enfim, saudade. E parabéns a todos pela coragem da gente atravessar essa obra aqui num grupo de leitura, né? Muito ambicioso da nossa parte fazer isso, mas ao mesmo tempo uma coisa bastante natural de ser feita, porque eu acho que esse livro é de fato uma continuidade natural do nosso trabalho do semestre passado com a Poética do Espaço, né? Eu acho, e o Sloterdijk acha também, tanto que ele começa o livro justamente com uma epígrafe, com uma citação da Poética do Espaço, falando sobre o redondo, né? Aos psicanalistas e pessoas que, como eu, gostam de Winnicott, vocês vão sentir um cheiro de Winnicott durante a obra inteira, assim, né? Mas o próprio Sloterdijk rechaça a influência de Winnicott no seu trabalho, assim, né? A gente pode até discordar dele, e essa defesa também pode ser feita, né? Afinal de contas, ninguém é dono das próprias influências, mas ele se define como alguém que é bachelariano, e que está, portanto, seguindo o trabalho realizado como bachelor. Muito bem-vindo, Denis, bem-vindo. Então aqui já começo lendo essa epígrafe e a gente vai lembrar de onde a gente terminou no semestre passado para poder, né, enfim, nos encorajar a iniciar a nossa jornada. Então cita ele aqui, né? A dificuldade que tivemos de superar foi a de nos afastar de toda a evidência geométrica. Em É, outras palavras, Beto, eu, onde exatamente você está lendo? Qual página? epígrafe do livro aqui é logo no comecinho, a epígrafe, a primeira página, antes de Ah, começar o texto. tá, eu tinha pulado essa parte. Isso. Antes do índice. Certo, certo. Começo do começo do começo. Então, quem estiver aí olhando é antes, lá para a página 12, antes do índice. E é uma frasezinha de epígrafe, né? A dificuldade que tivemos de superar foi a de nos afastar de toda evidência geométrica. Em outras palavras, tivemos de partir de uma espécie de intimidade da redondez. Né? Intimidade da redondez. Né? Então, a gente terminou a Poética do Espaço justamente tentando nos livrar. Muito bem-vindo, fica à vontade, a casa é tua. Passando aqui atrás dessa câmera, você está protegido de qualquer transmissão, então fique à vontade para ir para onde você quiser. Então aqui, quando ele fala da redondeza, ele está falando que a gente precisa esquecer o aspecto geométrico aqui. A gente não está fazendo geometria, né? Mas a gente está falando de um certo modo de se relacionar com os outros e com o mundo e com a vida que ele foi chamando de modo redondo. Né? Vamos lembrar que essa redondeza foi longamente trilhada, né, na Poética do Espaço. A gente começou falando da casa, depois a gente foi falando a partir dos diversos capítulos, fomos para as miniaturas, e fomos para as dialéticas, e fizemos todo aquele caminho para conseguir acessar uma redondeza não geométrica. É uma redondeza que diz respeito a um certo modo de estar se relacionando com o mundo e com o outro, cujo a ideia de redondo enfim, nos aproxima. E ficou, de fato, excessivamente poético, lendo no Bachelard. Você tem uma intuição do que ele está falando na Poética do Espaço, mas a gente não consegue propriamente se apropriar, né? Ah, entendi, então, o que está em jogo na ideia de redondo. A gente vislumbra poeticamente. Mas faltava, de fato, um cidadão que fosse construir toda uma filosofia, que fosse construir todo um pensamento em cima da ideia de redondo. Né? E esse cara chama Peter Sloterdijk. Né? Ele fala, eu vou pegar essa intuição do redondo e eu vou construir um sistema filosófico inteirinho a partir dessa ideia. Tá? Quando ele diz um sistema filosófico inteiro, ele diz um sistema filosófico inteiro mesmo. Tá? Não é do zero. Eu até, acho que concordando com o Sloterdijk, ele também acho que concordaria comigo nesse sentido, esse livro é, em um certo sentido, também uma resposta a Ser e Tempo. Isso já foi estudado, já foi difundido várias vezes. Né? Aqui nós temos ser e espaço. O que é esferas? É ser e espaço. Então o que o Sloterdijk está dizendo é que o elemento fundamental não é tempo,
o elemento fundamental é espaço. E, portanto, é um certo modo de habitar o espaço, e o espaço que vai conter o sentido, e não o tempo como unidade fundamental. Então, assim como Sartre escreve o Ser e o Nada para fazer um comentário sobre ser e tempo, Sloterdijk também escreve Esferas, pensando num comentário sobre ser e tempo, só que privilegiando a questão espacial. Aí a gente vai ver isso com muita calma ao longo da obra. Bora lá? Podemos começar aqui com nossas notas preliminares. A gente vai ver que essas notas preliminares talvez nos convidem a questões filosóficas que a gente não precisa aprofundar agora. Se não quiser, podemos também. Mas é muito mais uma espécie de aquecimento mesmo preliminar. Não perderia muito tempo, assim. Caminharia tranquilamente para o início da obra. Mas, ao mesmo tempo, também, se alguém for de fato mobilizado aqui por algum conteúdo, fique à vontade. Estou feliz e emocionado de ver um monte de gente na sala aqui, um monte de gente aí online. Queria dizer que, pô, que legal. E que vocês que estão aí, se quiserem vir para cá alguma vez também, passar a tarde com a gente aqui, também serão super bem-vindos. E se não quiserem ou não puderem, vão ser muito bem recebidos online também. Nossa sala é toda preparada para isso. Então, muito legal. Começo muito feliz esse projeto com vocês. Vamos lá? Notas preliminares. Página 13. De acordo com a tradição, Platão teria afixado à entrada de sua academia a inscrição que recomendava manter-se longe dali aquele que não fosse geômetra. Palavras arrogantes? Uma declaração de guerra contra o entendimento vulgar? Sem dúvida, já que não é sem razão que na academia uma nova forma de elitismo foi inventada. Por um momento surpreendente, escola e vanguarda se identificaram. Vanguardismo é a capacidade de forçar todos os membros de uma sociedade a se decidirem por uma proposta que não se originou dessa própria sociedade. Olha que interessante, como ele já nos deu um instrumento muito legal para a gente compreender o mundo contemporâneo aqui, muitas das discussões entre progressismo e conservadorismo hoje em dia. Estou lendo mais uma vez a frase. Vanguardismo é a capacidade de forçar todos os membros de uma sociedade a se decidirem por uma proposta que não se originou dessa própria sociedade, dessas próprias pessoas, mas propostas que vieram para frente, de um novo mundo, de novas experiências. E você quer que, de certa maneira, todas as pessoas se posicionem com relação a esses novos dilemas. Com essa manobra, Sócrates inaugurou seriamente a provocação filosófica. E, com a fundação de sua escola, Platão a aprofundou, dando uma força ainda maior à pressão para a escolha entre o saber e o não saber. Ao fechar a porta à plebe ageométrica, para admitir apenas candidatos com conhecimentos prévios apropriados, ele desafiou os mortais, em seu conjunto, a se qualificarem mediante a prova das qualidades correspondentes para o ingresso na sua comunidade de pesquisas. Devemos notar, o que é um homem na época da academia, senão um mamífero esquecido que, em regra, já não sabe mais que, no fundo de sua alma, ele é um geômetra? Pois o que é um geômetra? Uma inteligência que veio do mundo dos mortos e traz consigo para a vida vagas lembranças da estadia em uma esfera perfeita. Então, geometria é uma esfera perfeita e antiga. A filosofia esotericamente efetiva começa por dividir a sociedade nos que se recordam e nos que não se recordam. E, além disso, nos que se recordam de algo determinado e nos que se recordam de outra coisa. Aqui ele está conversando com Heidegger, esquecimento de ser, abandono do ser. Essa continua sendo até hoje sua ocupação, ainda que os critérios para essa divisão tenham se tornado um pouco mais complicados.
Como todo autor que tenha ido um pouco além de seus inícios mágicos, estou consciente da impossibilidade de fixar previamente, de uma dada perspectiva, o uso que a comunidade alfabetizada faz dos textos publicados. Apesar disso, parece-me útil observar que a exposição que segue será lida mais proveitosamente, em suas grandes linhas, como uma radicalização da divisa platônica. Eu não colocaria a frase de Platão apenas na entrada de uma academia, mas no portal da própria vida. Se não fosse impróprio querer adornar com sinais de advertência o já estreito acesso à luz no mundo. Ingressemos na vida sem um curso preparatório de geometria, e nenhuma filosofia pode nos submeter posteriormente a um exame de admissão. Isso, porém, não altera minimamente o exclusivo mandato da filosofia, pois a suposição de que o mundo nos é dado apenas mediante pré-noções geométricas inatas não pode ser simplesmente descartadas. Não se poderia ser da opinião de que a vida é uma constante interrogação feita a posteriori acerca dos conhecimentos sobre o espaço, do qual tudo decorre? Então ele já começou aqui a trazer a questão do espaço. Ser e espaço. Geometria, espaço. E a cisão da sociedade entre os que sabem algo desse assunto e os que dele não sabem, não é ela hoje mais profunda do que nunca? Que é a vida? Que a vida é uma questão de forma, geometria, espaço. Que a vida é uma questão de forma. Essa é a tese que associamos à venerável expressão esfera dos filósofos e geômetras. Aqui a gente já sabe que esfera é um desdobramento de redondo. É um amadurecimento da noção de redondo, tal como foi desenvolvido em Poética do Espaço. Então, o redondo vira esse conceito central esfera. Ela sugere que viver, construir esferas e pensar são diferentes expressões para uma mesma coisa. Nessa medida, a referência a uma geometria esférica vital, uma vez mais, geometria esférica vital, só faz sentido se admitirmos que existe uma espécie de teoria que sabe mais sobre a vida do que a vida ela própria. E que, por toda parte onde existisse a vida, seja ela nômade, seja sedentária, surgem bolas habitadas. Eu gosto muito de bolas habitadas, para definir o que é uma esfera. É uma bola habitada. Itinerantes ou presas ao solo, que por um certo aspecto são mais redondas do que tudo que pode ser desenhado com círculos. E aqui ele já começa a separar a ideia geométrica do círculo da experiência do redondo. Assim, aquela coisa da escola, assim, que desce redondo. Aquele que desce redondo, assim, aquela propaganda de marketing muito sloterdijkiana. A campanha da escola é uma campanha que não está falando de bolinhas. Ele está falando do redondo, quando desce redondo. É isso que o Bachelard está falando quando ele fala de redondo. E é isso que os caras do marketing, que leram muito Bachelard e Sloterdijk, estão ali associando ao produto deles. Os livros seguintes estão dedicados à tentativa de sondar as possibilidades e os limites do vitalismo geométrico. Uma concatenação algo extravagante de teoria e vida admite-se. Mas a híbris desse começo se tornará mais suportável ou ao menos mais inteligível se nos lembrarmos de que sobre a academia alçava-se ainda, de forma oculta e humorística, uma segunda inscrição, proclamando que estava excluído desse lugar quem não estivesse pronto a se envolver em casos amorosos com outros visitantes do Jardim dos Teóricos. Casos amorosos com outros visitantes do Jardim dos Teóricos. Ele não está falando preocupações com problemas relevantes para o teórico responsável com os problemas. Ele não está falando disso.
Tá? Ele está já trazendo para a gente a ideia amorosa do conhecimento. Saber e sabor. Tá? Como indissociáveis. Então era um lugar não monogâmico, né? Assim, intelectualmente não monogâmico. Casos de amor com outros pensadores eram não apenas aceitos, como incentivados na academia. Né? Me perdi aqui. Onde estávamos? Híbris, Jardim dos Filósofos. Já se percebe. Também essa divisa deve ser transportada para a vida em seu todo. Quem não quer se envolver com a formação das esferas deve naturalmente manter-se distante dos dramas amorosos. E quem sai do caminho de Eros exclui a si mesmo dos esforços para elucidar as formas de vida. Tá? Então não há aqui uma diferença entre pensamento e Eros. E isso é muito importante para a gente. Quer dizer, se você não conhece aqui, vamos mais uma vez, quem não se envolver com a formação das esferas, naturalmente, quem não quer se envolver com a formação das esferas, deve naturalmente manter-se distante dos dramas amorosos. Que não se envolve com as esferas teoricamente. Você se envolve com as esferas amorosamente. E aqui a gente já começa a falar de método clínico, né? Quase que automaticamente. E quem sai do caminho de Eros, exclui-se também dos esforços para elucidar as formas vitais. Ou seja, só em conjugação com Eros que a gente consegue ver o que está em jogo. Com isso, a híbris muda de campo. Todo mundo lembra de híbris aqui, né? O termo que quer dizer híbris? A híbris e metron são dois termos do pensamento grego centrais, né? Então, metron quer dizer a medida do humano. Para os deuses, os humanos devem se manter no metron, no seu devido lugar. Mas os humanos, por vezes, eles inflam, e eles cometem a híbris, e aí eles ultrapassam o metron. E eles despertam a ira dos deuses quando eles fazem isso, que agem no sentido de devolver os humanos para o seu devido lugar. Então, dois mitos que são muito clássicos para isso. Um é o mito de Ícaro, que é o metron, assim, não voe nem alto demais, nem baixo demais, permaneça no metron. Se você voa alto demais, o sol vai derreter a cera das penas e você vai cair. Se você voar baixo demais, a água molha as penas e vai ficar pesado demais, você não chega no continente. Ícaro nunca tinha visto o sol, cresceu num labirinto escuro. A hora que ele vê o sol pela primeira vez, ele comete a híbris. Ele vai que nem uma mosca em direção ao sol e morre. Morre porque cometeu a híbris. Aquiles também. Aquiles, quando descobre que Heitor matou seu namorado, sem querer, mas matou, ele vai lá e mata Heitor, e depois de matar Heitor, ele arrasta o corpo dele por 3 dias pela cidade. Isso faz com que o corpo dele fique desconfigurado e eles não possam reconhecer os olhos para colocar os dracmas, para ele poder atravessar o Rio da Morte. E aí tem aquela cena linda do pai de Heitor, conversando com Aquiles, pedindo o corpo de volta do filho, e Aquiles falando, você é um rei melhor que o rei que eu sigo. Mas no final da história, Pária, que é um mulherengo, atira uma flecha impossível, que desvia de tudo, faz curvas e, coincidentemente, pega exatamente no calcanhar de Aquiles, que é o único ponto vulnerável dele. Ou seja, essa é uma flecha direcionada pelos deuses. Os deuses mataram Aquiles porque ele cometeu a híbris. E, portanto, aquela flecha devolve ele para o seu devido lugar. Tá? Então, quando entramos hoje chamamos de desproporção afetiva, se quisermos, né? Assim, quando a gente entra em desproporção afetiva, né? Isso tem uma espécie de relação com a híbris. O híbris é a inflação, é quando a gente se infla e se coloca acima dos homens. Então, aqui ele está dizendo que a proposta dele é uma proposta marcada por híbris. Algo que eu ouvi também de todos os meus orientadores quando escrevi o livro Intimidade como Método Clínico. Poxa, tem uma proposta de híbris aqui, você está propondo alguma coisa, você, um ser humano, vai vir aqui, vai propor alguma coisa metodológica? Assim, isso aqui parece muito, né? Assim, senti o medo dos deuses me devolverem para o meu lugar ali, né? Assim, e, de fato, é uma proposta marcada por híbris como a dele, né? Mas ele fala, vocês vão ver que a híbris do início vai se desenvolver com o modo como a coisa vai se desenvolvendo. Ou seja, é bonito que ele fala de um início marcado por híbris, ou seja, de uma faísca inicial
muito, talvez, inflamada, mas que depois você tem 4.000 páginas de texto aqui, que é ele, de fato, fazendo a labuta dentro do Metron para poder, então, pegar esse início e dar para ele todo o trabalho que precisa dar para que ele seja justificado, para que ele seja compreendido filosoficamente. Tudo bem com o Metron Ibris? Legal? Boa. Eu adoro o Metron Ibris. Para mim é fundamental como clínico. Sempre que eu sinto que eu subi na caixinha de fósforo, eu já falo, ó Ibris, desce daí, Beto, desce daí. Mesma coisa para baixo, me coloca abaixo dos homens, é Ibris para baixo. Sobe, sobe. Também no ouvido clínico. O cara está subindo na caixinha de fósforo aqui. Cuidado com os deuses. Onde estávamos? Aqui já terminando a nossa introdução, Ibris muda de campo. A exclusividade da filosofia não expressa sua própria presunção, mas decorre da autossatisfação daqueles que estão certos de que as coisas funcionam mesmo sem o pensamento filosófico. Se a filosofia é exclusiva, ela apenas reflete a autoexclusão que a maioria se impõe em relação ao que é melhor. Olha que bonita essa frase aqui, né? Se a filosofia é exclusiva, excludente, ela é para poucos, né? Ela apenas reflete a autoexclusão que a maioria das pessoas impõe a si mesmo em relação ao que é melhor. Você está falando que há um hábito das pessoas de se auto-excluírem por si mesmas do pensamento filosófico, apesar dele ser o melhor pensamento. Não, complicado, difícil, não, deixa para lá, prefiro ficar aqui, pô, tá, isso aí, complicado, né? Mas na medida em que exagera a cisão vigente na sociedade, ela torna consciente essa exclusão e a submete mais uma vez ao voto. Graças ao exagero filosófico, subsiste a oportunidade de rever as opções realizadas e de posicionar-se contra a exclusão. É por isso que a filosofia, quando trata do que lhe é próprio, é sempre uma recomendação de si mesma. Olha que legal, assim, a filosofia é sempre, olha eu aqui, olha aqui como eu sou relevante. Né? Tanto melhor, os outros adotam algum outro padrão de excelência, e com isso conseguem realizar algo convincente. Como se vê, a presente investigação admite estar motivada por um problema platônico, mas não se insere no platonismo. Se entendermos, por isso, a totalidade das más leituras que ao longo das épocas mantiveram viva a discussão sobre o fundador da academia ateniense, incluindo-se o antiplatonismo de Kant e até Heidegger e seus seguidores. Já começou a bater no Heidegger aqui. Você vai ver que há um caso de amor e ódio constante durante o livro aqui entre Sloterdijk e Heidegger, mas ele não esconde que ele está escrevendo um livro para Heidegger que também se pautou em Platão e que tem muitos trabalhos sobre Platão. Seguirei as referências platônicas apenas na medida em que desenvolvo a seguir. Com mais obstinação do que é usual, a tese de que histórias de amor são histórias de formas, ser e espaço. Tá? História de amor são histórias de formas, e que toda solidarização é a formação de uma esfera. Toda a solidarização é a formação de uma esfera. Isso é, a criação de um espaço interior. Espaço interior. A criação de um espaço interior. Vamos ficando com essas palavras. Porque ele vai contar da história da criação e do processo de criação dos espaços interiores. Como um fenômeno ambiental, como um fenômeno relacional. A gente vai ver como ele vai fazer isso daqui a pouco, coisa mais linda. Assim que ele terminar essa introdução para gringo ver, que ele escreveu para filósofos, a gente vai ler o texto numa outra linguagem. Introdução de texto de filosofia, assim, é que nem se ele tempo. Comece a partir do parágrafo 9. Assim, no começo ele está conversando com os filósofos ali, depois você lê os primeiros parágrafos. Né? Mas aqui a gente fez diferente, até porque é um pouco mais curto e tudo bem. Né? Nosso não é um trabalho de filosofia, somos psicólogos, mas vamos ver como os filósofos se localizam aqui no seu campo de estudo também. Né? Mas a gente está falando da criação do espaço interior. Tá? Isso aqui tem 40.000
asteriscos e flechinhas aí, quem está fazendo assim, anotando aí, mete flechinha e sublinhado, passa o lápis aí, porque essa é central. Das sobras do primeiro amor que se desvencilhou em sua origem, para se preservar em outra parte sob novos começos. De novo, tá? Das sobras do primeiro amor que se desvencilhou de sua origem para se preservar em outra parte sob novos começos, alimenta-se também o pensamento filosófico, do qual é preciso saber, sobretudo, que é um caso de transferência amorosa para o todo. Transferência amorosa para o todo. Tá? Da relação bipessoal para o todo. Do primeiro amor para a relação com o todo. Infelizmente, no discurso intelectual contemporâneo, as pessoas acostumaram-se à atitude de caracterizar a transferência amorosa como um mecanismo neurótico. E aqui ele já começou a bater no Freud e no Winnicott. Segundo Sloterdijk, o problema da psicanálise é que o judeu tem muita questão materna. Sloterdijk. Aí ele fala, os pensadores judeus tendem a criar uma mãe muito forte e tem uma relação muito grande com a mãe, e segundo ele, esse desrespeito também é um pouco o modo judeu de se relacionar com a família. Podemos discutir se há problemas nessa afirmação ou não do ponto de vista ético. Infelizmente, as pessoas se acostumam com o estudo de característica como um mecanismo neurótico, responsável pelo fato de que genuínas paixões são, na maioria das vezes, sentidas em lugares errados. Então aqui ele está falando, pô, o cara transferiu o amor para o analista. Não, cara, ele ama o analista mesmo. Não está transferindo nada de outra coisa para o lugar. É que aquilo se generalizou num novo início. Né? Nada prejudicou tanto o pensamento filosófico como essa lastimável redução motívica que, correta ou incorretamente, apoia-se no modelo psicanalítico. Ao contrário, é preciso afirmar sobre isso que a transferência é a origem formal de todos os processos criativos que animam o êxodo dos homens para o campo aberto. Tá? Não é bem uma transferência no sentido neurótico, mas o que quer dizer? Que as primeiras relações, as primeiras esferas, as primeiras visitações, elas vão criar as condições de base para todo tipo de relação que vai acontecer depois. O modo como a gente é recebido, as primeiras absorções no campo histórico, o modo como a gente é acolhido. O Sloterdijk está dizendo, Heidegger não falou isso. Ele falou do impessoal como um todo, mas ele não separou o joio do trigo. Sabe, ele não falou do Roberto, que é filho da fulana e da ciclana, e as diferenças que tem aqui. Das histórias esferológicas de cada um. Ele não estava preocupado com isso. O problema dele era outro problema. Ele abriu o campo para das análises sem querer. Ele estava perguntando sobre o sentido do ser, ele estava no problema filosófico. Ele fez a analítica do Dasein para resolver o problema dele. A gente que leu a analítica do Dasein falou, uou, tem aqui uma filosofia para construir uma clínica. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Ele também não fez isso aqui para a psicologia, mas ele já estava mais ligadinho. Ele é um cara mais ligado em psicologia do que o Heidegger. Que no final das contas teve uma crise, foi fazer terapia, foi ser cuidado no final das contas pelos psicólogos. Né? Então chupa Heidegger. Não foi Vandenberg, foi o outro lá. Eu esqueci o nome de quem cuidou do Heidegger agora, eu já lembro. Não foi o Blankenburg. Foi um outro. Eu já lembro o nome dele daqui a pouco. Então, né, assim, abriu esferas com o próprio campo fenomenológico ele mesmo, né, não precisou de cuidadores, né? Mentira, claro que não. Transferimos não tanto afetos incorrigíveis para pessoas estranhas, quanto experiências espaciais precoces para novos lugares. Tá? Então, espaciais, lugares. Ele está falando de ser espaço. Tá? Então, aqui, espaço e lugar vai ter muita importância para a gente. Tá? Então, transferimos não tanto afetos incorrigíveis para pessoas estranhas, do pai para o analista, tá?
mais quanto experiências espaciais precoces para novos lugares. Então você vive o seu quarto de infância no setting terapêutico. Você não vive o afeto do pai pela figura do terapeuta. Mas você vive o seu quarto de infância no setting terapêutico. Uma transferência de espaço, de lugar, para novos lugares e movimentos primários em cenas distantes. Os limites da minha capacidade de transferência são os limites de meu mundo. Então, com relação à transferência freudiana, ou a gente fala não há transferência, ou a gente fala só há transferência. A gente vai entender esse conceito dessas duas maneiras. A gente pode criticar a transferência no sentido de que nada de fato está sendo transferido de um lugar para o outro, não tem um pix acontecendo aqui, não tem nada nesse sentido. Mas a gente pode dizer também que toda relação é baseada nas experiências prévias e, portanto, toda relação carrega a herança do passado. Nesse sentido, toda relação tem um componente transferencial. Se eu devesse também colocar minha marca no início da trilogia, ela diria o seguinte: que se mantenha afastado quem não estiver disposto a louvar a transferência e condenar a solidão. Louvar a transferência e condenar a solidão. Então essa é a frase que a gente vai escrever aqui na entrada da sala. Semana que vem vai estar no teto ali para todo mundo que entrar. Aqui se louva a transferência, certo? Aqui se condena a solidão. Militância. Quem não está com livro, assim, essa é uma imagem super importante, que ele vai tratar agora no nosso primeiro capítulo. Eu vou parar um pouquinho para vocês conversarem, para quem falar alguma coisa, se quiser, dessa introdução. Mas essa é uma imagem super importante, é um menino olhando para uma bolha de sabão que ele criou. E o menino criou a bolha de sabão, e a bolha de sabão cria o menino, num certo sentido, numa conexão entre ele e a bola de sabão, até que a hora que essa bolha de sabão, repentinamente, explode. E aí a gente vai começar a falar sobre essa história da bolha de sabão agora. Mas antes pergunto, com relação à introdução, alguém quer comentar alguma coisa? Eu ia comentar esse finalzinho. Estão ouvindo, pessoal, o Vitor Hugo? Não, mais ou menos? Mais ou menos. E agora? Agora vai? Tá pegando melhor? Tá. Obrigado. Beleza. Então, eu tava brincando. Eu tava pensando nesse finalzinho aqui, me lembrou bastante, pareceu uma referenciazinha ao Hyperlink, ao Bachelard, tanto essa questão do espaço, mas especialmente que alguns dramas humanos costumeiramente analisados interpessoalmente, ou apenas na dimensão interpessoal, ser passada para o espaço também, de certa maneira dignificando a vivência, ainda que ele tenha falado sobre solidão, dignificando a vivência mais interior, mais, mais geralmente tida como solitária, mais, não no sentido de contra-transferência, mas no sentido de ser parado em movimento, né? Esse tipo de solidão. Se fez pensar nisso. E eu ia só recomendar também que eu gosto muito dessa pintura da bolha, mas eu tive a sorte de ver em Portugal uma pintura do Manet de uma criança fazendo uma bolha. E é maravilhosa também. Eu vou deixar de recomendação para mais imagens de bolhas, sabe? Manet, aí pessoal online, se alguém for desses, né, que quiser aí compartilhar com a gente, achar a pintura e compartilhar, fique à vontade, não precisa. Nessa linha, o Vitor, eu acho que ele vai dizer que, de certa maneira, aquilo que se vive cria e se aloja nos espaços. Então, é como se os espaços fossem os invólucros que guardam as experiências. Não o tempo, mas o espaço. Então, o espaço se cria relacionalmente. Ele é a materialização de uma experiência humana. A gente vai ver se é isso mesmo juntos, mas me parece apontar um pouco nesse sentido. É como se de fato os espaços armazenassem e guardassem as nossas vivências. Então, Denis? Eu entendo essa questão da transferência como ressonância, como o Bachelard chamaria de ressonância. Não é algo que, como o Pix você falou, né? Não é algo que transfere de um lugar para outro, mas é algo que ressoa.
né? E ao ressoar vai tempo adiante, né? Algo fica daquilo, né? É algo que Perfeito. pelo menos é assim que eu entendo. Acho que muito bachelardiano mesmo, né? Cara, a gente vai ver que ele é do começo ao fim, assim, né? Eu diria pra você que às vezes ele leva o bachelar mais longe do que o próprio bachelar. Porque também é fácil, né? Ele começa quando o bachelar já terminou, né? Então ele pega o caminho feito até ali, né? E ele, eu diria para você que ele seculariza a bachelar, né? Olha, É que pegando essa última linhazinha, eu acho que eu não estou falando bobagem. Eu lembrei de ouvir uma vez do Daniel Kuperman, né, que é diferenciano, para o Ferenc, não está errado. Transferência tem a ver com expansão. Quer dizer, quanto mais você transfere, mais você amplia. Acho um conceito muito interessante, né? É muito legal. expansão de relações. Você vê que a gente Legal, não? bate umas coisas na psicanálise que já ficaram assim, né? No canto da vovó já, assim, né? Tem algumas coisas da psicanálise que são muito antigas e que a gente bate ainda, né? E o Ferenczi já ultrapassou faz tempo, né? Essa questão aí do tipo, a transferência, o texto do Freud, mudanças de... Legal. Sabe, assim, muitos colegas, assim, nessas discussões tão contemporâneas entre psicanálise e fenomenologia e suas mútuas críticas, têm argumentado que é preciso primeiro se apropriar do estado da arte para depois poder ter um debate. Quer dizer, se a gente quiser conversar com a psicanálise, a gente vai ter que entender o que andou acontecendo nos últimos 40 anos na psicanálise no mundo, discutindo com textos clássicos, né? E de fato muita coisa andou, e muitas vezes as pessoas ouvem as críticas clássicas da fenomenologia já com uma coisa tipo sério, né? Você vai sair, né, assim, já não se discute na psicanálise contemporânea, né? Assim, então, legal assim a gente poder também ouvir autores um pouco mais contemporâneos. Mas vamos pro homem mesmo? Vamos entrar em contato com ele mesmo, né, agora então. Eu já digo para vocês que a experiência é diferente. Assim, isso que a gente fez agora é meio para gringo ver. Agora a gente vai ver o Peter, né? O Peter é ele mesmo, né? Então, animado aqui, vou acelerar um pouco para a introdução, vamos ler um pouquinho da introdução, né? Tem um intervalozinho aqui na página 21, então uma página e meia aqui, e a gente já vai poder ter um pouco mais da experiência do autor, e aí dando mais uma respirada, pode ser? Então, introdução, os aliados ou a comunidade insuflada, tá? Soprada. Insuflada quer dizer soprada, tá? E aliados está escrito inteirinho em caps lock, em letra maiúscula. Tá, então a gente pode entender a importância da palavra aliado aqui para o sistema filosófico que ele está começando a construir. Tendo recebido seu presente, a criança se debruçava febrilmente sobre a sacada e acompanhava com os olhos as bolhas de sabão que sopra para o céu através da pequena argola diante de sua boca. Você olha como o cara começa o texto, né? Então assim, porque a academia de Platão, não, está dando a criança ali com o seu negocinho na sacada, experiência cotidiana de todos nós. Primeiro, um enxame de bolinhas jorra para o alto. Na caótica alegria de cintilantes bolas de gude azuis lançadas ao léu. Depois, na próxima tentativa, um balão oval maior se desprende tremulante da argola, cheio de uma vida receosa. Ali, sai meio inseguro, né? Aquela bolinha de água. E é levado pela brisa, planando em direção à rua logo abaixo. Segue-o na esperança da criança, segue-o a esperança da criança extasiada. Ela própria que desliza com sua bolha mágica no espaço exterior, do fora. Como se por alguns segundos seu destino estivesse ligado
ao daquela ansiosa criação. Quando, após um voo oscilante e prolongado, a bolha finalmente rebenta, o artífice da bolha de sabão deixa escapar, do alto da sacada, um som que é ao mesmo tempo um suspiro e uma exaltação de júbilo. Durante o tempo de vida da bolha, seu insuflador esteve fora de si, como se a subsistência daquela bolha dependesse de permanecer envolvida por uma atenção que desliza junto com ela. Qualquer falha no acompanhamento, qualquer abatimento na esperança e apreensão que a seguem em seu percurso teriam condenado essa coisa reluzente a um naufrágio prematuro. Ele, com o seu acompanhar zeloso, mantinha-se junto à bolha no espaço exterior e mantinha a bolha existente. Entretanto, mesmo que envolta pela entusiástica vigilância de seu autor, ela tenha podido por um momento mágico deslizar pelo espaço, não poderia escapar, por fim, de dissolver-se em nada. Nenhum de nós pode. No lugar em que a bola se desfez, a alma do insuflador, separada de seu corpo, permanece sozinha por um instante. Como se, tendo partido em uma expedição conjunta, tivesse a meio caminho perdido seu parceiro, seu aliado. Mas a melancolia dispõe apenas de um segundo, pois a alegria do jogo logo retorna com seu cruel e eficaz impulso para frente. Que são as esperanças frustradas, se não um motivo para novas tentativas? O jogo se prolonga incansavelmente. De novo deslizam bolas ao alto, e de novo o insuflador acompanha com tanta alegria suas obras de arte em seu voo pelo tênue espaço. No momento culminante, quando o insuflador está apaixonado por suas bolas, como se fosse um como se fossem milagres autoconsumados, as bolhas de sabão que emanam e afastam não correm nenhum risco de sucumbir prematuramente por falta de um acompanhamento extático. A atenção do pequeno mágico voa para longe em seu encalço e sustenta as finas paredes dos corpos insuflados em sua entusiástica assistência. Entre as bolhas de sabão e seu insuflador vigora uma solidariedade que exclui o resto do mundo. Ali ele e aquela bolha ali. O negócio é ali. Uma bolinha, uma esfera entre ele e aquela bolha, estão eles dois ali. Só eles. Ele e seu parceiro numa viagem num lugar externo. E conforme se afastam as criações cintilantes, o pequeno artífice continua a se soltar de seu corpo na sacada para estar completamente na presença dos objetos a que deu origem. Na êxtase da atenção, a consciência infantil separa-se, por assim dizer, de sua fonte corporal. Tá? Por que nós somos ser aí e não ser aqui? Porque eu não estou aqui no meu corpo. Eu estou aí. Estou aí junto ao que importa. Se eu estivesse aqui na minha epiderme, eu seria ser aqui. Mas eu não estou nesse espaço definido pela minha epiderme. Eu estou sempre aí, junto ao que importa. Heidegger. Sloterdijk. Eu e a minha bolha temos uma relação esférica. E eu e ela estamos construindo um espaço interior entre eu e ela. E eu estou com ela. Estou ali junto com ela. Se, em outras ocasiões, o ar expirado se perde sem deixar traços, o sopro encerrado na bola adquire uma sobrevida momentânea. Olha que interessante, ele está
comparando uma expiração comum, no qual você simplesmente joga o ar fora, desse ar que está guardado ali dentro daquele invólucro da bomba de sabão, como se aquele ar não se despasse, ficasse ali se mantendo. Então, repetindo, se em outras ocasiões o ar expirado se perde sem deixar rastro, o som expirado na bola adquire uma sobrevida momentânea. Enquanto as bolhas se movimentam no espaço, fora de si, ao lado delas e no interior delas. Tá? Se eu estou aqui ouvindo uma música, estou curtindo a música pra caramba, aonde eu estou? Eu estou na música. Se eu estou em um filme, estou absorvido pelo filme, onde eu estou? Eu estou lá no filme. Estou aqui. Se eu estou conversando com meu amigo no bar e eu entro na conversa, onde eu estou? Eu estou na conversa. Eu estou no bar. Estou no bar, a conversa está ruim. Não tem que ser aqui. Só tem que ser aí. Eu sempre estou junto doente que conta. Então, mesmo quando eu estou junto do meu joelho, isso não quer dizer que eu estou aqui. O joelho aparece como um que vem no ponto. Isso também fala muito de Buber, do eu, tu e do eu isso. Alguém comentou alguma coisa? Acho que a intimidade, nesse sentido, a gente pode ser conduzido a pensar muito como algo romantizado, algo muito. Mas eu fico pensando em alguém que fica nesse namoro, nesse flerte, com uma ideia hipocondríaca, por exemplo, né? Onde aquele suposto câncer está fazendo um par e a cada momento essa pessoa flerta com isso. Nesse momento existe só essa relação dual, vamos assim dizer. Porém, não é uma questão de paixão, uma questão de um conforto básico fundamental. Não sei até que ponto isso que eu estou falando diz respeito ao que Sloterdijk está querendo dizer, ou se a gente pode dizer que existem filmes de terror e filmes bem bacanas, e filmes de drama, e filmes, você usou essa metáfora do filme, estou pegando carona nela, né? E nos gêneros de filme, né? Não sei. Acho que a intimidade pode ter várias cores, formas, sabores. É. Sim, você está já adiantando as próximas, assim, você já está enxergando o que ele vai falar daqui a pouco, né? E sim, você tem razão. Ele vai separar entre esfera e catástrofe esferológica. Um câncer pode significar uma catástrofe esferológica, que te tira justamente desse... Você fica ali catastrofado com uma ideia que é uma ideia. Por outro lado, o próprio câncer pode ser esfera também. Assim, para muitas vezes, as pessoas frente a uma doença terminal encontram um sentido da existência. Então, por vezes, o próprio câncer pode ser esfera. Acredito que a metamorfose do Kafka ajuda a compreender esse momento, onde Grego Sansa, ao se ver metamorfoseando em um parasita, não pode mais ser Perfeito. no adulto. Quem falou isso? Foi o João Pedro. João Pedro, perfeito. E ali que, a hora que ele virou a barata, não tem mais aliado, ninguém mais está enxergando ninguém, catástrofe esferológica. Tá, a gente vai enxergar muito o que é o insuflar, né? O que é o aliado que insufla e o que é o outro que positiva, o outro que interdita. Né? E a diferença entre um aliado e um opositor. Né? O Juliano Pessan vive falando que a mãe dele era de gelo e o pai dele era de pedra. Sabe, ele falava assim, a mãe, ele lembra da mãe esticando os dentes em direção a ele, ele vendo aqueles dentes, ele não consegue... Ele olha quem essa pessoa está fazendo, não. Mas ele não enxergava, de fato, um visitante ali. Aquele sorriso não era realmente como esse menino está junto com a bolha. Ele não foi bolhado. Sabe, a gente vai ver daqui a pouco que a vida se inicia no soporeado. Eu não quero adiantar. O problema é que as perguntas dele sempre já são mais... Já me convidando aos próximos passos. Então vamos adiantar, mas para os poderes ter um pouco de paciência também.
porque a gente vai falar bastante sobre isso, mas eu acho que por vezes uma doença, um pensamento intrusivo é mais um sinal de uma catástrofe esferológica do que propriamente a relação de um grupo estudados num campo de sentido esférico que constitui um sistema anti a exterioridade, tá? Já adianto, as esferas são um sistema imunológico anti a exterioridade, anti ao frio, tá? É um aumento anti ao frio exterior. É uma proteção? E a casa seria a primeira esfera, é a esfera do bacharel. Mas, no final das contas, não era casa, era redonda. Se era redonda, era esfera, então na verdade era esfera, mas chamava redonda. Eu lembrei que lá no início do Bacharach, né, dizia, não sei se é exatamente assim, mas que o nosso lar é onde estamos, né? É? A nossa casa é onde estamos. É? A ideia do corpo. É uma estrutura espacial. Acho que eu estou fazendo o link dos dois. É que espaço vai mudar muito pra gente ainda. O que significa espaço ainda vai mudar bastante pra gente com os Sloterdijk. Isso que eu acho que é o mais interessante aqui. Eu tenho outra ideia de espaço, que é um espaço não geométrico, mas é um espaço afetivo relacional. Um espaço marcado por uma topologia, por uma topofilia, como gostaria de falar o Bachelard. Lembra da topofilia? Uhum. Uma topofilia é um mapeamento das ligações afetivas. Então é um mapeamento de lugares afetivos. A topofilia é um mapeamento de ligações afetivas. Então o espaço é um lugar de topofilias e não um lugar de geometrias. Conhecer um espaço é conhecer como se mapeiam as ligações afetivas. E os aliados, as ligações. É esse que é a cartografia fundamental do que significa espaço. E essa topofilia é toda desenvolvida a partir de espaços interiores que são criados a partir das visitações dos aliados. Mas vamos nos comportar, né? E vamos voltar aqui para o nosso lugar para a gente não se adiantar aqui um pouco antes da hora. Tem algum comentário que alguém fez ali? Então tá todo mundo comentando, só que acontecendo algumas falhas. De áudio? Do meu áudio? Não, é a internet mesmo. Mais cedo faltou energia aqui, aí deu uma reiniciada em tudo, mas ultimamente a gente estava com um pouquinho de falha. A gente vai entrar em contato com a nossa fornecedora de internet e dar uma melhorada. É isso, gente, sinto muito, é a vida, a internet que temos para hoje. A gravação de hoje deve ficar mais estável e aí, se alguma parte a gente foi perdida, ou vocês me perguntam, a gente lê de novo, retoma, ou também talvez a gente consiga recuperar um pouco depois na gravação. Lemos mais um pouquinho? Onde é que eu estava agora, gente? Ajuda nós. Uma solidariedade que exclui o resto do mundo. Foi aqui que eu parei, né? E, conforme se afastam as criações cintilantes, o pequeno soltar de seu corpo na sacada para estar completamente na presença dos objetos a que deu origem. No êxtase da atenção, a consciência infantil separa-se, por assim dizer, de sua fonte corporal. Se, em outras ocasiões, o ar expirado se perde sem deixar traços, o sopro encerrado na bola adquire uma sobrevida momentânea. Eu já tinha lido isso, mas não vou. Enquanto as bolhas se movimentam no espaço, seu autor está verdadeiramente fora de si, ao lado delas e no interior delas. Suas bolas, sua exaltação se desprendeu dele e é guardada e levada adiante pela brisa. Ao mesmo tempo, a criança está arrebatada de si mesma na medida em que se perde no voo esbaforido de sua atenção pelo espaço animado. Espaço animado. Tá? Assim, a bolha de sabão torna-se para o autor o meio para uma surpreendente expansão anímica. Tá? De novo,
A bolha de sabão torna-se para seu autor o meio para uma expansão anímica. A bolha e seu insuflador existem conjuntamente em um campo tensionado pela simpatia atenta. A criança que segue suas bolhas de sabão no espaço aberto não é um sujeito cartesiano aferrado a seu locus pensante sem extensão, a observar uma coisa extensa em sua trajetória pelo espaço. Quer dizer, não é a criança newtoniana calculando MMC na 4ª série, sabe? Entusiasticamente solidário com suas bolas reluzentes, a região entre o olho e o objeto de uma esfera animada precipita-se no espaço aberto e transforma a região entre o olho e o objeto em uma esfera animada. Tá, vou ler mais uma vez essa frase porque eu me enrolei e ela é importante. Entusiasticamente solidário com suas bolas reluzentes, o jogador / experimentador precipita-se no espaço aberto e transforma a região entre o olho e o objeto em uma esfera animada. Tá? Esse precipitar-se para fora que cria uma esfera, tá? Maternar é isso, paternar é isso, cuidar é isso. É fazer com uma criança o que ele está fazendo com a bola de sabão. Aquilo é uma criação e você esterilizam. Você cria um espaço interior entre você e aquela criança. Essa frase parece que dá para atenção na distância. Sim. Entre você e aquela bolha cria-se a esfera. É uma esfera que não é redonda. Geometricamente redonda. Mas é redonda no sentido bachelariano. Não do geômetra. Por isso, não são os platônicos. Toda olhos e atenção, a visão da criança abre-se ao espaço diante dela. Ela está conquistando a possibilidade de habitar aquele exterior. Assim, sem perceber, a criança que brinca chega, em sua alegre diversão, a um insight que, com seus afazeres escolares, ela mais tarde desaprenderá. Né? Que o espírito, a seu modo, está ele próprio no espaço. Tá? Ele não está brincando quando ele fala de ser espaço. Ele não está falando que o espírito está no tempo, que a alma está no tempo, que o sentido do ser é o tempo. Esse é Heidegger. O que ele está falando é, mais uma vez, né? Essa frase é bem determinante. Que o espírito, a seu modo, está ele próprio no espaço. Tá? Espírito e alma foram palavras que se trabalhou bastante no Bachelard. Ou não se deveria antes dizer que aquilo que outrora se chamava espírito já designava desde o início comunidades espaciais aladas? Espírito não é uma comunidade espacial alada? Para quem já fez as primeiras concessões a... Dani, ajuda nós, Dani, chamar os universitários, porque Hegel eu não me arrisco. Beto, a gente perdeu os últimos minutos porque caiu pra A gente gente. estava esperando vocês aqui, a gente estava batendo papo esperando vocês, tranquilo, nada aconteceu. Ah, ok. O que foi? Falando que Oxi. estou aqui, rolou uma catástrofe espiritual, tá todo mundo aqui se soprando e de repente, bolinha de sabão picotou. E aí o Vitor me perguntou se a relação dele aqui com... Como é que é? Essa concentração de espírito, se tem alguma relação com Hegel, que trabalha o espírito como uma consciência elevada ao nós? Alguém aqui conhece Hegel o suficiente para responder essa pergunta? Quem fez, não. Definitivamente não. Eu trago para vocês semana que vem, gente. Se ninguém quiser se arriscar, eu trago semana que vem. Mas é interessante. Onde que a gente volta aqui, né? Então eu vou pegar o que o espírito ao seu modo é que eles próprios estão no espaço. Isso. Né? Ou, não se deveria antes dizer que aquilo que outrora se chamava espírito já designava desde o início comunidades espaciais aladas? Estávamos todos juntos aqui nas comunidades espaciais aladas, né? Vocês
estavam acompanhando aí do pessoal do online. Legal. Para quem já fez as primeiras concessões a tais sentimentos, parece razoável prosseguir perguntando na mesma direção. A criança insuflou seu alento nas bolas de sabão e permanece fiel a elas com seu olhar estático? Quem então colocou seu alento na criança que brinca? Quem ensinou a criança a fazer isso? Não. Quem se manteve fiel à criança em seu êxodo para fora de seu quarto de brinquedos? Quer dizer, quem fez com a criança o que a criança fez com a bolha? Quem assoprou ali? Quem criou e ficou acompanhando ela se desenvolver? Em quais atenções e animações do espaço está a criança envolvida quando sua vida tem êxito nas trajetórias ascendentes? Quem acompanha a criança em seu caminho para as coisas e para o que há de essencial nelas? O mundo compartilhado? Há, em todos os casos, alguém cujo êxtase impele as crianças para a frente no espaço de possibilidades. E o que sucede com quem não é sopro de ninguém? O que acontece com aquela criança que não é soprada? Toda a vida que emerge e se individualiza, estaria ela, enquanto tal, contida em um sopro solidário? Só é possível vida humana se há sopro? Quer dizer, a vida humana então é soprada? É legítimo pensar que tudo o que existe é tematizado estaria envolto pelo cuidado de alguém? Ou seja, que algo só pode passar a existir se houve um cuidado? E, portanto, há então a possibilidade de acompanhar uma bola de sabão? De fato, é conhecida a necessidade, Schopenhauer denominou a necessidade metafísica, de que tudo que permanece ao mundo ou ao ente em seu todo esteja contido em um sopro, como em um sentido indelével. Pode essa necessidade ser satisfeita? Pode ser justificada? Quem primeiro concebeu a ideia de que o mundo não seria absolutamente nada mais que a bolha de sabão de um alento que a tudo engloba? A qual ser exterior pertenceria, então, tudo o que é o caso? Então, o Sloterdijk está começando a levantar as perguntas que ele vai responder sim. Então já vou aqui, spoiler. Spoiler alert. Tudo que ele está perguntando ele está dizendo que a vida se inicia com um sopro. E a gente vai ver lá mais para frente 1.457 justificativas para essa posição que ele está começando a apresentar para a gente agora. Está dizendo, se não sopra uma criança, a criança não sopra. A criança é capaz. E o que acontece com quem não é soprado? Essa pergunta está no ar. Eu já dei a dica quando eu falei de catástrofe esferológica. Tá? Diria para você que o mundo contemporâneo é um mundo da catástrofe esferológica. E, portanto, essa obra é absolutamente fundamental, principalmente para quem quer cuidar de seres humanos. Essa eleição dos Estados Unidos é a eleição da catástrofe esferológica. É o símbolo da catástrofe esferológica mundial. Né? E diria, Sloterdijk é o sinal da passagem da esfera para as espumas. Né? Mas isso é uma discussão para um outro momento. Para Sloterdijk, de início, são bolhas. Aí surge globalização, o projeto da esfera, a grande esfera, uma esfera que vai ser a esfera mundial. Todo mundo vai ser soprado por uma mesma grande esfera, né? Imagine there's no countries. E esse projeto fracassa, e aí surgem as espumas, que são micro bolinhas que você nem enxerga cada uma delas e que elas juntas formam tipo uma espuma de sabão, assim. E cada uma dessas micro bolinhas insignificantes somos nós, com as nossas bolhas, os nossos valores. Então, já não há mais nem bolhas e nem a grande esfera. O mundo pós-projeto globalizado é o mundo das espumas. E a esfera se dá independente da qualidade desse sopro, de como essa pessoa é recebida no mundo? Não. Se soprar soprando, você vai ver, esferiza. Se não soprar, se vier de gelo, tipo o pai do Girando Peçanha, se vier for mãe de gelo, pai de pedra, se não tiver ali, se tiver uma positivação ou uma negligência, não esferiza. A esfera depende do aliado, né?
respeitoso. E ele vai descrever muito calmo, muito calmamente, por muito tempo, como essa visita que solta. E o que cabe ela aqui para salvar a gente da pobreza é a alegria da família. Todo esse tipo de positivação é anti-esperológica. E todo tipo de negligência, do tipo, deixa eu ver meu celular aqui, deixa eu ver meu celular aqui, puta que saco, isso também. Então, o soprar, o Juliano que não tem filho, dá um exemplo interessante que é o cachorrinho dele. Ele fala que quando ele está ali passeando com o cachorro, ele está ali. O cachorro quer fazer xixi aqui, ele volta. Ele está ali, ele está ali. À disposição do cachorro. Ele é um aliado, ele não está arrastando o cachorro para passear. E nem está colocando o cachorro para ser guarda da casa. Ele está à disposição daquele cachorro para que aquele cachorro se lance na exterioridade, para poder cheirar os aromas que ele quiser, e ele está ali atento e disponível para que aquele cachorro siga o seu caminho, dando para o cachorro tudo aquilo que ele precisa para que ele possa. Então, esse disponibilizar-se para que o outro se desenvolva é o soprar. Mas isso ainda está muito, a gente vai falar bastante sobre isso aí. Mas não, tem muito desserviço nesse sentido. Né? E a gente vê muitas, assim, as pessoas que muitas vezes, cuidadores muito bem intencionados, experimentam catástrofes esferológicas na hora de exercer a função de maternidade e paternidade. Assim. Não conseguem, assim, não têm o tempo de acompanhar aquela criança. Se a gente, eu digo que o nosso mundo é um mundo da catástrofe esferológica porque somos assim, uma geração de Telêmacos. Né? Telêmaco é o filho de Ulisses com Penélope. Assim, Ulisses vai fazer toda a sua jornada de 20 anos ali, toda a Odisseia, toda a porra toda, o grande herói Ulisses, trai a mulher dele umas 3 vezes, ali com as ninfas, não sei o que, não sei o que, e conquista e faz a porra toda, homem hétero, fudidão, enquanto só a Penélope tem que ficar em casa ali, fudida, esperando 20 anos sem saber quando ele volta, todo mundo pressionando para ela declarar ele morto e casar com outra pessoa. E ela fala, eu vou costurar aqui então o manto funeral, quando ele ficar pronto, então a gente enterra e eu caso com... Você falou no início, né, que tem para lembrar muito de mim, eu acho. A gente vai. Ele, assim, mas... Pegando o gancho, desculpa, como você falou, né? Que o Arthur falou, eu pensei numa coisa, eu atendi hoje uma senhora, estava atendendo ela hoje de manhã, e ela está com 67 anos e ela está naquele processo de rever a vida, e os filhos, ela tem 2 filhos adultos e são super distantes e não querem saber dela. E aí ela está fazendo todo um retorno na vida dela de entender o que aconteceu, quais foram as falhas e etc, né? E aí ela vem lembrando de situações em que ela faltou, de fato, né? E hoje mesmo ela estava contando de situações assim, quando minha filha estava com tal idade, eu lembro que aconteceu tal coisa, e que eu negligenciei tal coisa, e que eu não dei essa atenção, e que eu fiz tal coisa, e aí tem o... Né, são 2, é um homem e uma mulher, os filhos. Aí o rapaz teve problemas com drogas, e aí ela teve que focar muito nisso, e aí ela... Aquelas histórias meio clássicas, assim, né? Mas aí eu fiquei... Com o que vocês estão falando agora, eu fiquei pensando assim, né, o quanto que, de fato, não teve essa esfera ali. Ou essa esfera estava... Agora não tem mais, assim. Você está na frente de uma paciente que... Exato. Já teve o... Como a gente está chamando? A esfera catastrófica. A catástrofe né? esferológica Exato, se deu quando já os aconteceu. filhos... Síndrome de meio abandonado, passou ali 30 anos dedicado a essa mãe, o pessoal falou, valeu aí, e aí ela fala, o que eu vou fazer agora na minha vida? 30 anos eu faço isso, o pessoal agradeceu, saiu andando, né? Sim. Aí ela vai ter que descobrir quem ela é, e isso significa não uma memória intelectual de fatos do passado, mas novas esferologias, sabe? Exato. Com quais sistemas imunológicos que ela agora vai desenvolver. Como é que você cria uma esfera proteger. hoje, né? Depende de aliados, né? Assim, depende também de passado. Né? Isso tem alguma coisa muito marcada para a psicanálise aqui também. Assim. Sim. O Sloterdijk dá bastante peso para as primeiras esferas. Assim, né? Eu estou entendendo, só para ver se eu não estou viajando, que o espaço aqui é diferente de lugar, né? Lugar é um lugar espacial que a gente toca, né? A casa, é isso aqui, é esse lugar que a gente está. O espaço é aquilo que a gente habita e que acontecem as coisas.
Não sei se ele trata lugar e espaço com essas palavras, mas sim existe uma apreensão geométrica do espaço físico e existe uma topofilia das ligações afetivas de um espaço. É porque eu estou tentando desassociar espaço de um lugar. Isso, então, eu não sei se você precisa usar essas palavras, porque essas palavras vão ter um outro significado daqui a pouco, mas sim, você pode falar que existe o espaço geométrico e um espaço esferológico. E depois a gente vê o que é lugar no meio dessa história. Porque eu acho que ele vai dizer que lugar tem a ver com esfera. Eu acho. Mas vamos ver aqui. Não é assim. Mas a princípio ele está desde o começo batendo nos geômetras. E alguma coisa que o Bachelard já batia. Ele falava, a gente precisa enxergar o redondo para além do círculo. Redondo não é um círculo. Redondo é um modo de se relacionar. E aí o Bachelard fala, não, redondo, esfera na verdade é um modo de experimentar o espaço que tem a ver com habitar o espaço relacionalmente. E aí cria-se espaço interior. Então o espaço interior não é natural. O espaço interior ele é relacional. E espaço ou lugar é espaço interior. Sabe, quando você muda para um imóvel, você está num espaço exterior. Gradualmente você vai esferizando aquele espaço até que ele se torne um lar. Ele se torna um lar a hora que aquele espaço tornou-se um espaço interior. Isso quer dizer que você se movimenta ali intimamente e se sente protegida por estar dentro de casa. Sendo que quando a gente se muda para um imóvel novo, por mais que a gente tenha comprado, muitas vezes a gente não se sente protegido, a gente fica com medo a primeira noite que a gente dorme lá. E depois de um ano a gente está dormindo ali se sentindo como se a gente estivesse na fortaleza do bunker milionário ali. Assim, né? Essa sensação é uma sensação esferológica. Então, num primeiro lugar, você tem um espaço geométrico, exterior, que você comprou a partir de uma certidão, de um papel dizendo que aquele espaço é casa, e você entra lá e fala, meu Deus, aí começa o sabão, né? Começa um movimento de... Espacializado do Heidegger não seria isso? É diferente? Porque o espacializado ele tem uma relação fundamental com o tempo. É tempo mesmo a questão. Sim. O É um sentido tempo está agindo tudo ligado aí, à né? mortalidade e ao tempo e ao sentido do tempo. O espaço é secundário, no certo sentido, de ser do tempo, sabe? É dessas coisas que o Heidegger está falando o tempo inteiro que é co-originário. Não escreveu ser tempo, né? Ele não escreveu ser espaço. Foi bem evidente desde o título qual que ele acha que é a dimensão fundamental, porque tem a ver com mortalidade e condição humana. Os Sloterdijk não, o que ele está dizendo é que quando você está na bolha, você não é mortal. Ele está dizendo que a ideia de ser mortal e se angustiar já é catástrofe esferológica. E que o Heidegger é um catastrofado do caralho. Angustiado da porra. Se ele tem um puta livro de catástrofe esferológica. Tipo, o cara escreveu depois do que aconteceu com a Alemanha. Escreveu em 1927, depois da Alemanha ter sido amassada na Primeira Guerra Mundial, não entre guerras. Então é a voz da catástrofe esferológica. Ele está fazendo o contrário do Heidegger, ele está dizendo que isso aqui é morada. Que você e a esfera ali, você e o gatinho, você e o cachorro, você e o seu filho, você e o seu amante ali, aquilo ali não tem mortalidade. Aquilo ali tem pertencimento, tem amor, tem eternidade, tem outros elementos. Por que a gente não começou por ele? Do Casanova. Pô, a gente seria muito Mentira, mais feliz hoje. Já começou com o povo nos anos 70 ali, né? Enfim, é o povo amigo da angústia, né? Assim. Então eu acho que, mas também acho que é fundamental a gente ter as duas referências. Assim, no final da jornada a gente vai poder olhar para os Sloterdijk e falar, tem alguma francesice aqui, tem alguma... está passando pano de alguma coisa aqui, isso aqui é contra o Guinar ou isso aqui é rigoroso mesmo? O Heidegger é aquele que não falou mesmo, isento, sem afeto, papo, foi até o fim para falar a verdade ontológica dos fatos? Ou é um cara angustiado que conseguiu filosofar sua angústia no momento onde a humanidade sofria muito? Então, cada um aqui vai chegar à sua própria conclusão a esse respeito. Eu posso fazer uma perguntinha também? Deve. Dizer se faz sentido, pessoal. Tá bom o volume? Tá? Acho que sim, tá rodando aqui. O que eu estava pensando aqui,
Eu estava pensando nessa frase que eu achei maravilhosa de conceituação como campo tensionado pela simpatia atenta. Eu achei muito legal. fantástico. E eu estava pensando que a imagem da bolha, a criança acompanhando a bolha é perfeita para isso, inclusive pelo fato de que a bolha estoura. Tem um acompanhar porque vira a estourar. Isso me fez lembrar de um ou outro paciente que eu já acompanhei que se viu numa situação de estar acompanhando um parente morrer. E aquele momento que cuidado se torna um cuidado permissivo, né, ali acompanhando. E a dor bem específica que rola quando a pessoa perde um momento específico. Sabe, você está lá acompanhando um tempo, cuidando, e você perde aquele instante que você vê que a pessoa foi. E eu penso que isso gera uma culpa. Faltei, não estava lá. Porque tem quando ele mais precisava. Tem um sentido especial no momento do estourar em relação à atenção que vem antes, né? E que fala de uma contraposição muito sloterdijkiana de que seria possível não morrer sozinho. Se ele estivesse lá, ele estaria acompanhado até na morte. Olha como esse sloterdijkiano pra caralho. Enfim, gosto muito dessa ideia. Acho que é isso mesmo. Roberto, só em relação ao que você estava falando antes, essa diferença entre Clarita, Heidegger e Sloterdijk. Para os Sloterdijk, assim, angústia, tédio, enquanto esses afetos que Tudo voltam a catástrofe gente, neurológica situacional. Tudo catástrofe, erro. É tudo erro. O Deu ruim, poderia não ter dado. Não existe uma possibilidade de valorização desses afetos em um contexto no qual como se a angústia e o tédio fossem momentos que eu estou errante dessa bolha, mas com a confiança. Nada. Não. Tudo catástrofe serológica, tudo papo pós-guerra. De judeu pós-guerra, segundo ele. Do aspecto ontológico, essas questões que o Lucas comentou, elas só podem aparecer se o espaço sofre fissuras, ou se quebra, ou rola catástrofe. Sim, a angústia não é da... Porque ele vai falar, cara, vamos supor que eu estou aqui, né, na minha comunidade, vivendo feliz da vida, meu dia, e aí, de vez em quando, às 3 da tarde, ali, eu vejo um negócio, um gado ali morrendo, e eu me angustio com aquilo, mas depois um amigo vem e me abraça. O Heidegger vai dizer que o dia inteiro foi mentira, e que aquilo que aconteceu foi aquele momento em que você se angustiou com a morte do negócio, o resto estava esquecido de si. Porque o Sloterdijk fala ao contrário. Esse cara estava sendo humano quando ele estava pertencendo à sua comunidade. Muito binswangeriano. Sabe, ele está na mesma tradição que Cooper, Binswanger, Sloterdijk, Julian Pissanha, se quiser. Né? Assim, que estão falando, não, cara, o ser humano ele é junto. Ele é cosmos koinós, como diria Heráclito, como diria Binswanger. Idios cosmos é catástrofe relacional. Binswanger diria a mesma coisa. O cara entrou em Idios cosmos, entrou num mundo particular, ali entrou usando Heráclito. Não, tem que trazer esse cara de volta para o amor. Não é assim? Eu tenho que trazer para a eternidade do amor. O que é a eternidade do amor que Binswanger está falando aqui? É isso, cara. É o acolhimento, é o pertencimento. Então nós não somos seres êxtimos de fora que nos enganamos lá do mundo para então, esquecidos de si, sermos então uma versão alienada de nós mesmos, repetindo e reproduzindo os sentidos sentimentais do mundo. Por isso, na verdade, onde o humano se experimenta como humano é quando ele está com o que importa. Como eu resolvo a angústia? Eu entro. Você pega um cara como o Nego Bispo, por exemplo, é sempre um cara que vai falar o desenvolvimento atrapalhou o mundo. O mundo precisa de envolvimento. Qualquer proposta desenvolvimentista vai na direção contrária de qualquer construção esferológica. Você não deve se desenvolver, você deve se envolver. Você não vai desenvolver a Terra, você vai envolver-se com a Terra. Então, a própria ideia assim, da morte de Deus e a partir daí então o medo da indiferença do universo e a necessidade de através da razão então estabelecer no mundo a sua defesa por meio das suas armas e tal, tudo isso o Sloterdijk está falando que isso é tudo catástrofe.
Deu ruim ali para aquele pessoal ali. Não é preciso experimentar a vida dessa forma. O que para a dona Gabriela é uma grande novidade, né? Tô quieta, tá? Tem um comentário da Bruna Renato falando, Beto, fiquei pensando se estar na esfera tem alguma proximidade com os momentos que vivemos no pessoal, de você esquecer, escurecer as condições existenciais por estar imerso em uma esfera de acolhimento e pertencimento. Quem que perguntou isso? Bruna Rinaldi. Bruna, ótima pergunta. Então, essa seria uma leitura heideggeriana do Sloterdijk. Sabe, do ponto de vista heideggeriano, ele diria, o Sloterdijk na verdade está ali com um papinho, porque na verdade nós somos todos mesmo estranhos, esquisitos, e a nossa condição é insuportável para nós, então nós nos enganamos, nós nos deixamos seduzir pelo blá 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 do mundo e tal. Não é isso que o Sloterdijk está dizendo. Ele está dizendo que o humano é humano quando ele está na bolha. E que alguém que foi habitado e visitado constrói um sistema imunológico anti-negatividade e anti-exterioridade. E que esse sistema imunológico é o lugar próprio do humano, e não a fuga de alguma outra coisa, ou o esquecimento de algo, ou alguma coisa derivada, ou oculta em alguma coisa. Não, pelo contrário, está dizendo que a própria ideia de que nós somos essencialmente negatividade é uma ideia catastrofada. Assim, o Sloterdijk ficaria 45 minutos abraçado com Casanova, assim, antes de falar qualquer coisa. Assim, não, você é o amigo da negatividade, você é o amigo do abismo, eu entendo. O que o Casanova está tentando dizer, o Casanova é um cara que tenta esferizar com a negatividade. Tá? Ele não é um amante do sofrimento. Ele é um cara que está tentando nos convencer de que é possível se amigar da condição humana. Heideggeriana. Ou seja, que a angústia não precisa ser experimentada como algo negativo. Que você pode experimentar a experiência existencial como transitoriedade. E, portanto, se apropriar desse lugar como ele mesmo e estar nele ele mesmo. E esse é o jogado do Casanova. O Sloterdijk está falando, não. Está falando assim, essa história de angústia é catástrofe relacional. O que ele está dizendo é que existe um mundo em comunidade onde se oferece o alento e a atenção e você volta para casa. Então não é que a sua casa é a negatividade e o mundo te empresta uma ilusão transitória, como diria Alice Foss-Raccoons, que a nossa existência é auto-ilusão normal. Esse já é um conceito que por si só tira toda a originariedade da experiência afetiva. E ela aparece como alguma coisa que está camuflando alguma coisa que é o que verdade está se dando. Essa é a crítica do Sloterdijk. Ele vai falar, não, cara, é um movimento contrário. E ele vem de uma tradição, que vai falar, nós somos nós quando nós estamos esferizados. Quer dizer, nesse momento em que estou empolgado aqui falando de alguma coisa que eu sinto que vocês entendem, não há angústia aqui. Há só conexão com vocês e vocês me soprando e eu soprando vocês e a gente criando uma espiral esferológico de pertencimento e acolhimento aqui. E que no final dessa experiência talvez a bolha exploda. Agora, por que a criança, já adiantando, né, já terminando nosso horário de hoje, por que a criança consegue estourar outra bolha de sabão? Porque quando a bolha de sabão explode, ela não desmonta, ela não morre, ela não desliga. O que faz com que ela consiga superar a bolha de sabão e depois soprar outra, e esferizar e soprar outra, e soprar outra? É porque teve pai e mãe, teve cuidadores, pai não precisa ser pai, teve cuidadores. Houveram aliados. E a primeira bolha originária, a esfera originária se estabeleceu. Tá? Não precisa ser mãe, não precisa ser pai, pode ser comunidade indígena, pode ser já o que for, mas existe uma esfera originária. Que é essa primeira esfera onde ainda não há um eu no bebê. O bebê é em pura abertura e aí você vai ali nessa visitação, nesse aliado respeitoso, você vai deixando a criança no seu próprio processo, se apropriando de si, nem negligencia, nem é positiva, nem atropela. Se a criança é recebida dessa forma na existência, ela desenvolve a capacidade de generalizar. Depois dessa esfera original, ela generaliza a esfera originária para a cultura, para valores, para a identidade como um todo. Então, toda identidade, cultura, valores, religião, tudo isso aqui são generalizações
da esfera originária. Deus, a experiência religiosa, tudo isso depende da primeira esfera, da esfera originária. E por isso que as primeiras absorções, os primeiros acolhimentos são tão mais reverberantes na experiência existencial de alguém. Porque dependendo do modo como você foi recebido no começo, por vezes, uma catástrofe serológica vai se reproduzindo em todas as relações da pessoa. Quando você tem sucesso esferológico, você tem confiança em primeira pessoa. Você tem aquela pessoa que acorda de manhã e acha que o dia vai ser bom. Então, acordar de manhã e achar que vai rolar, que o dia vai dar certo, isso só é possível se todo um trabalho esferológico foi desenvolvido de forma não catastrofada. A pessoa bem-humorada, a pessoa mal-humorada, isso não é natureza. Isso é conquista, isso é sucesso. Da mesma maneira que sempre que a gente vê alguém aí que se descarrilhou, que não está conseguindo, que está isolado, que está perdido, que está preso, que está girando em falso, é catástrofe esferológica. E o cuidado, portanto, é um cuidado de esferolização. Você tem que ser aliado daquela pessoa, você tem que estar lá para ela, 50 minutos ali com ela, ali, acompanhando ela, ali, gostando de estar ali com ela. Roberto, essa coisa da esfera parece que dialoga um pouco com o conceito de repetição, né, dentro das bases existenciais. Parece que é possível uma repetição desse lugar da esfera, que vou colocar catástrofe, Sim. a partir de uma primeira esfera, de um primeiro lugar íntimo de acolhimento. Generalização. Acontece também essa repetição, é possível também na catástrofe? Então, a catástrofe, ela não... Sim, a catástrofe ela também vai se perpetuar. Porque a concepção do real vai ser resultante da experiência astrológica. Então, o Juliano fala que a vida dele, Juliano Pessanha fala que a vida dele inteira foi uma jornada para dentro da esfera. Que ele sempre se sentiu do ladinho. Quem não conhece o Juliano, foi o Juliano Pessanha, querido amigo, filósofo, escritor maravilhoso, com muitos livros altamente existenciais e esotéricos. Eu digo para vocês já de antemão, A Recusa do Não Lugar. Que há poucas coisas tão sloterdijkianas quanto a recusa do não lugar, porque a recusa do não lugar é a recusa da catástrofe esferológica. Ele falou que ele conseguiu dar nome para sua... Girando faleceu falando dele mesmo, tá? Eu dei nome para o meu sofrimento com Heidegger, mas eu consegui entrar no mundo com Sloterdijk. E Gilberto Safra. E o Gilberto Safra. Assim, que é uma esfera ambulante. Assim. Quem não conhece o Gilberto Safra, imagina alguém que rola em vez de andar. Assim. Então, catástrofe esferológica e sim, assim, o modo como isso vai se estabelecendo nas esferas originárias, de que maneira que isso se generaliza ou não, tudo isso. Eu não quero contar as histórias que a gente ainda vai ouvir, assim, mas todas as perguntas levantadas hoje foram as questões que eram para ser levantadas mesmo, significa que nós estamos juntos, né? Muito legal. Então hoje, assim, primeiro pedir desculpa pela catástrofe esferológica do sinal da internet, porque é catástrofe esferológica, quer dizer, não chega a ser uma catástrofe, mas uma ruptura esferológica, assim, porque a gente estava aqui insuflado, de repente a bolha, e aí tem que voltar, e isso acontecendo algumas vezes, né? Para as pessoas, espero que não tenha atrapalhado também a experiência do pessoal do YouTube, que deve estar acompanhando também. Para aqueles que continuam conosco até aqui, muito obrigado. Vocês não vão poder mais estar conosco a partir das próximas aulas pelo YouTube. Então, se vocês quiserem continuar a jornada, tem que assinar um MOP, se inscrever numa especialização ou se inscrever no grupo de estudos avulso, também pode. Né? E aí, espero que vocês possam estar conosco aí também pelas próximas semanas. A partir da próxima somos só nós aqui, né? Então faremos também no nosso petit comitê esferológico, assim a gente também fica à vontade para correr os nossos riscos intelectuais e afetivos. Beleza, pessoal? Prazer receber vocês no dia de hoje. Um grande beijo e abraço a todas e todos e até a semana. Valeu, gente.